24 bilhões de reais. Esse é o valor que os brasileiros perderam ou apostaram na internet no ano de 2023 e à medida que cresce a gente imagina que esse número hoje é bem maior. Só para você ter uma ideia, isso é mais do que o orçamento dos ministérios no Brasil. Pelo menos o orçamento anual de vários deles. Agora pensa comigo e imagina como seria diferente se todo esse valor fosse alocado, por exemplo, para investimentos em imóveis, empresas e investimentos realmente produtivos, ao invés de impactar a nossa economia mandando dinheiro para fora, onde a gente sabe que a maioria dos lucros são de empresas estrangeiras que estão vendendo aqui no Brasil, e o pior, impactando tanto na vida de tantas famílias brasileiras que sofrem com esse vício, com prejuízo e que acabam sendo devastadas por essa febre que infelizmente só cresce. E antes da gente seguir, eu quero te dar as boas-vindas, principalmente se você é novo aqui no canal. Meu nome é Lorena Leite e esse canal foi feito para você prosperar sem segredo, seguindo princípios básicos de educação financeira para construir patrimônio ao longo da vida e não cair nessas armadilhas. Então já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like também para que esse vídeo possa chegar ao máximo de pessoas possível. Eu sei que não é tão legal ficar pedindo isso, mas é algo muito simples, são só 2 cliques, mas que fazem toda a diferença. Então já se inscreve e deixa o seu like aqui. Falando em apostas online, a questão é tão séria nessa febre que a própria Anbima, que é a Associação das Entidades do Mercado Financeiro, colocou o Tigrinho em apostas online como uma terceira categoria em colocação mesmo, em um ranking de investimentos pelos brasileiros. Cerca de 20% dos brasileiros que investem, a gente sabe que a maioria esmagadora deles, mais de 60% dos brasileiros não investem em nada, e entre aqueles que investem, 15% escolhem investir no Tigrinho e outras apostas online. Para ter uma ideia do ranking, a maior porcentagem está nos brasileiros que não investem em nenhum tipo de ativo ou investimento. Em segundo lugar, a poupança, que a gente sabe que está bem ultrapassada e que na maioria das vezes sequer acompanha a inflação. E em terceiro lugar, Tigrinho e apostas online. Realmente um dado alarmante do nosso cenário financeiro, de como o brasileiro tem tratado o dinheiro, né? Ao invés de começar a reservar uma porção do seu dinheiro, pensar em multiplicar, ele está investindo nessa modalidade. Ah, mas cada um faz o que quer com o próprio dinheiro. Será que isso é verdade mesmo? A realidade é que o buraco é muito mais fundo. Além desse dado que eu trouxe no início do vídeo, falando que só em 2023 foram mais de 24 bilhões destinados a apostas, o Banco Central revelou também que em menos de um mês, em apenas um mês, na verdade, foram destinados 3 bilhões de reais originados de Bolsa Família. Ou seja, beneficiários do Bolsa Família, que são pessoas tecnicamente de baixa renda, né, que têm limitações financeiras, destinaram todo esse valor, 3 bilhões de reais, em apostas online. Ou seja, isso é uma bomba relógio para a nossa economia. A gente está falando em dinheiro que poderia estar sendo investido pensando em formas de multiplicação, poderia estar na poupança, poderia estar criando novas oportunidades, enfim, fazendo a nossa economia girar, mas na verdade foi um dinheiro jogado fora, né, que nem sequer fica no Brasil, como foi falado aqui inicialmente, né? A maioria dessas empresas, elas nem tem sede no Brasil. Então o lucro delas nem serve para girar a nossa economia para começo de conversa. Cada real destinado para o Tigrinho ou apostas online é um real que deixa de girar a nossa economia, de ser multiplicado e que é simplesmente drenado por esses cliques no celular ali que as pessoas nem se dão conta que vão fazendo jogadas seguidas, né? Você tem vários conteúdos aqui no YouTube, inclusive, de pessoas que comecei a jogar e fulano, ciclano do meu trabalho jogavam, e aí eu comecei a jogar. É tipo aquela situação relacionado a drogas, né? Você sabe que é algo ruim, mas em muitos contextos as pessoas acabam caindo nisso, principalmente tem contextos emocionais, mentais que são envolvidos em relação a isso, mas aqui a gente falando principalmente em relação ao dinheiro, a pessoa foca mais no que ela pensa que pode ganhar e vendo que ela está fora de um grupo de pessoas que está com essa prática e acaba entrando, né? Eu comecei a investir 10 reais, comecei a investir em 30 reais, quanto que você já perdeu? Então a gente perde muita coisa, perde bens e inclusive deixa até de pagar contas essenciais para poder investir no Tigrinho ou em apostas online.
Ou seja, além de um impacto econômico, que a gente falou aqui, de como a nossa economia é afetada por isso, pode chegar inclusive a um colapso, porque é muita saída de capital do nosso país, que está sendo destinada aí para empresas estrangeiras, com um impacto social também, né? Famílias sendo endividadas, estruturas sendo prejudicadas, né? Uma pressão psicológica muito grande, vira um buraco aí sem fim. E por que que o brasileiro cai nessa armadilha, né? A gente sabe que essa não é uma exclusividade do Brasil. O mercado das apostas online é um mercado crescente, uma febre no mundo inteiro, mas em vários outros lugares do mundo, em contrapartida, as pessoas investem muito mais. Então, ainda que haja essa febre lá, né, não que seja justificável, mas existe uma cultura muito maior de investimento para investimentos realmente produtivos. Enquanto aqui no nosso cenário as pessoas não investem, não poupam, não têm educação financeira e escolhem investir no tigrinho. E qual que é a ideia desse investimento? Retorno rápido, né? Somos muito imediatistas, é algo da nossa geração, mas quando a gente não tem educação financeira, isso é ainda mais agravante, porque a maioria das pessoas quer ter esse retorno rápido e sendo de rendas mais baixas, infelizmente, se ela já tem o pouco, esse pouco vai ser tirado dela porque ela não vai ganhar. Isso é provado pelos próprios profissionais que falam, inclusive, dos algoritmos das casas de apostas. A casa de aposta nunca perde. Então, se você está colocando o seu dinheiro ali, você vai perder. Pode ser que em algum momento você ganhe, mas isso só é programado para que as pessoas não deixem de apostar. Então, as pessoas entram pensando que vão ganhar, sempre ali otimistas, perdem dinheiro, vão apostar de novo para recuperar o que perderam e viram um ciclo sem fim. É um desejo muito grande para um retorno num curto prazo, um retorno que você dificilmente consegue de outra forma e sem confiar no longo prazo. Então as pessoas não têm esse senso de entender que você vai construir a sua vida financeira e construir essa mudança com o tempo. Além disso, além de não termos educação financeira como um pilar da nossa vida financeira, né, como algo essencial, nós somos bombardeados com publicidade, com propagandas que elevam o consumo em várias outras áreas e incentivam essa prática. A gente pode ver que hoje a maioria dos clubes de futebol, programas de TV, programas de rádio, todos recebem patrocínio de casas de apostas. Então isso é algo que vai ficar sempre na mente da pessoa ali, porque é algo que ela está vendo o tempo todo. Como isso é uma febre que não é exclusiva dos brasileiros, mas que tem atacado a nossa população, principalmente por essa falta de educação financeira, eu creio que a gente pode tomar alguns exemplos internacionais sobre como diminuir esse impacto e inibir esse impacto na vida das famílias e também na nossa economia. A gente pode tomar como exemplo, por exemplo, o Reino Unido e a Espanha. No caso do Reino Unido, o que eles fizeram foi aumentar a regulamentação das casas de apostas e também regulamentar melhor a tributação em cima do lucro que as casas de apostas têm. Além disso, aumentaram a conscientização massiva da população e restringiram mais as propagandas. Então, ao invés de ter uma propaganda deliberada ali, todo mundo pode fazer do jeito que quer, isso foi regulamentado em prol de um benefício maior, que é a conscientização, principalmente naquelas pessoas que chegaram num ponto de estarem viciadas mesmo. O caso de publicidade limitada também aconteceu na Espanha, onde limitaram essa publicidade de casas de aposta em horários de grande audiência. Ah, mas será que uma conscientização em publicidade realmente vai diminuir isso? Eu acredito que sim, é algo que, à medida que você diminui essa exposição a essa prática, você diminui também o desejo. E falando dos impactos, você também pode inibir isso muito mais. É o que eu penso que aconteceu no caso do cigarro, né? Que antigamente era, quem é aí 40 mais principalmente, vai saber que antigamente haviam propagandas de cigarro, né? Atores belíssimos, homens e mulheres muito bonitos fumando, considerando isso como uma prática elegante. Então isso acabava incentivando pessoas a começarem a fumar e terem esse vício.
vício. E depois que isso foi regulamentado, você pode ver que hoje em todas as caixas de cigarro, por exemplo, você tem imagens que falam do impacto do vício no cigarro, o que aquilo pode causar. Será que isso teve algum efeito nas últimas gerações? Eu acredito que sim, porque hoje o número de pessoas fumantes que a gente vê, pelo menos no Brasil, é bem menor, em comparação com outros países, por exemplo, que tem muito mais fumantes. Então foi uma prática que teve sim algum efeito e que pode funcionar em relação ao tigrinho e às apostas online. Se o Brasil não quiser passar por um colapso financeiro, ele precisa principalmente de 3 caminhos: regulamentação séria e que funcione uma fiscalização verdadeira, conscientização em massa das pessoas, investimento em educação financeira e restrição dessa publicidade que acaba aumentando o desejo, principalmente das classes mais baixas. E além disso, políticas públicas eficientes em relação à tributação, por exemplo, e em relação à forma como esse capital sai do Brasil, algo que pode até inibir o interesse das casas de apostas no Brasil. A verdade é que as apostas e o tigrinho não são simplesmente um joguinho, mas sim uma máquina de sugar dinheiro e que deixa as pessoas cada vez mais pobres. Se a gente continuar fechando os olhos para isso, a gente vai criar uma geração inteira iludida com a possibilidade de um dinheiro fácil e cada vez mais pobre ao longo do tempo. O investimento certeiro não é aquele que garante um retorno rápido, mas sim aquele que constrói patrimônio, gera riqueza e garante mais no futuro. Eu espero que esse vídeo tenha dado um pouco mais de clareza sobre como é o nosso cenário hoje e principalmente aberto os olhos de quem ainda pensa que o tigrinho e as apostas online são uma boa alternativa de investimento. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve para receber mais conteúdos como esse e não esquece de deixar o seu like. Eu te espero no próximo vídeo e até lá! Se você me acompanha aqui, sabe muito bem que eu acredito em planejamento e decisões quando o assunto é construir riqueza. E é por isso que eu me orgulho de ter a L1 Legacy como patrocinadora do canal. A L1 Legacy trabalha com consórcios personalizados para quem quer sair do aluguel, formar patrimônio de forma estratégica, investir em imóveis e proteger seu dinheiro de maneira direcionada. E o diferencial é que eles ainda oferecem uma curadoria especializada em imóveis na região de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Ou seja, só entra na lista o que realmente vale a pena quando o assunto é investir em imóveis. Se você quer investir com propósito e realmente formar um legado, eu recomendo a L1 Legacy. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, justamente para você conhecer o trabalho mais de perto e fazer um contato para construir o seu patrimônio de maneira direcionada e maneira sólida.